Boa noite, meus jovens padawans. Obrigado por virem de novo. Essa é a nossa quinta aula sobre Magento 2.4 Open Source. E bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre conteúdo, tá? Quando a gente fala de conteúdo, é só uma página? Não. Magento tem muito mais do que páginas para conteúdo. A gente pode trabalhar blocos, pode trabalhar widgets. Quando a gente fala de conteúdo, a gente também está falando da configuração de quais layouts e como isso vai funcionar para você. Então vamos trazer aqui primeiro alguns temas diferentes. Vamos falar quando a gente fala da área de content, configuração de content do seu site. Vamos falar primeiro dos temas, né? Temas é o que? O famoso template. É o layout do seu site. E por que o Magento tem vários temas? Você literalmente pode ter vários sites ali dentro, não pode? Então você pode ter um site da sua marca A que é vermelho, da sua marca B que é azul, ou totalmente diferentes, e não só a cor. Então isso significa o quê? Que por eu ter vários temas, a gente consegue ter um nível de complexidade maior. Inclusive, dizer que durante a semana da Black Friday o meu site vai ficar preto. E você muda o template para cor preta e agenda essa alteração. Então, sim, é conteúdo, porque apesar de serem coisas feitas por código, tudo é gerenciado por uma área administrativa. Então, a gente inclui a área de temas e configurações de temas como uma área de content dentro do e-commerce. Fora isso, a gente vai trabalhar outra parte que é um pouco mais óbvia, que são as páginas. Uma homepage, uma página sobre nós, falar um pouco da visão da empresa. Então, páginas que você vai realmente falar de conteúdo. Vamos falar de blocos estáticos, como usar e por que é tão importante usar eles. E eu vou te explicar o que é o widget, tá? Muita gente não sabe qual é o real uso e o valor do widget para o Magento, tá? Confundem ele com um bloco, ele é um bloco meio que com esteroides pro admin. Vocês já vão entender lá na frente como isso funciona. E eu tenho templates. Templates foi uma coisa que, se eu não me engano, foi introduzida a partir da 2.3, quando tornaram o nome de Page Builder, ou 2.4, não me lembro. Que o Page Builder entrou pra community também, e agora a gente tem templates do Page Builder na community, ou seja, tem um exemplo de página, um exemplo de bloco, que eu sempre gosto de criar com aquele template do Page Builder. Esse bloco, ou esse template que eu criei ali, né? Esse template eu posso reusar ele em outras páginas ou em outros blocos. Isso é muito bom. Por quê? Imagina que você tem uma página para marca. E aí você quer fazer uma página estática para uma marca. Só que você tem 10 marcas. Monta uma estrutura e faz uma página para cada marca usando esse template. Então sim, é importante e tem muito uso. Inclusive tem gente que usa template para salvar backup de página, para falar não, não posso perder o conteúdo dessa página, salva como template. Tem como fazer backup. Bem legal. Vamos parar de falar só do teórico aqui, né, de ficar falando de como as coisas são, e vamos ver exatamente como isso aparece no e-commerce para vocês. Indo aqui para a área de código, vocês vão ver que eu tenho essa aba de content no menu, certo? Que ela é o quê? Páginas, que são os elementos, blocos, widgets, os templates desses blocos ou páginas, configurações, temas e agendamento, schedule. Vamos começar pelos temas. Nos temas, ele vai literalmente mostrar pra gente quais temas eu tenho disponíveis. Que significa o quê? Quais temas estão instalados para o meu código poder usar. Ele fala, esse aqui é o Luma, se eu não me engano. É o Blank. Esse aqui é o Luma. Então ele vai trazer aqui uma imagenzinha, até mostrando, quando você cria o seu tema, você pode criar a sua imagem do seu tema final também, para colocar aqui, tá? Então, isso aqui são os temas, são literalmente para a gente entender o que, que eu tenho de possibilidade, o que está instalado ali dentro para eu poder usar. E sim, para você instalar um tema, você precisa que isso seja instalado por código. No Magento, você não pode fazer code injection, ou seja, você não pode pegar e injetar um código pelo admin que aí ele entraria para o site e compilaria. Isso não existe. Tem que vir do processo de desenvolvimento e a criação do tema. O uso dele depois é todo feito pela área administrativa. Vamos na área de configurações. Na área de configurações, eu vou ter aquela questão que a gente falou de escopo. E eu vou trazer aqui de volta que eu quero revisitar o que a gente falou de escopos. Então, quando a gente fala de escopos, o que a gente está falando? Que eu tenho basicamente três, quatro escopos aqui, tá? Vou falar dos quatro de novo em detalhe. Tem o escopo global, que é o primeiro de mais alto nível.
que quer dizer o que? É a instalação do Magento. É aquela infraestrutura, é aquele banco de dados, é aquela instância que está rodando do Magento. A outra coisa que eu tenho é o website. Ou seja, no website, eu tenho que ter uma coisa diferente na URL, seja um path, seja um domínio ou subdomínio. Não aconselho o path para evitar a confusão de cookies entre os sites, então sempre subdomínio ou domínio é uma opção melhor. Mas trabalhamos aqui. O que eu tenho no website que eu posso ter? Preço, catálogo, cliente e, claro, conteúdo. Ou seja, ali eu posso ter clientes diferentes entre os sites, ou os mesmos a níveis globais. Eu posso ter preços diferentes a níveis de site. Então eu posso diferenciar o meu produto, eu posso diferenciar as categorias, eu posso diferenciar o conteúdo. No Magento você pode fazer quase tudo diferente entre os sites. Próximo item. Eu tenho Store, né, que antigamente era chamado de Store Group. Que é o quê? É o que vai definir qual categoria, se eu não me engano, define o catálogo, qual a root category daquele grupo de lojas. E por último, eu tenho a Store View, que ali é onde fica tradução e moeda. É para isso que serve. Então você vai ter nível de config, você vai ter algumas coisas, mas você não tem preço, você não tem cliente. Você pode falar que uma página específica ela é para uma Store View, mas eu tenho a mesma página para outra Store View em inglês. Então eu tenho uma página para inglês e uma para português, sem problema. E é ali que eu imagino que trabalha a tradução. Então, uma loja português, uma loja em inglês. Uma visão de loja trabalha inglês em dólar e a outra trabalha inglês canadense em dólar canadense, ou trabalha francês em dólar canadense, não sei, por exemplo. Então, é isso que são os escopos: global, website, store e store view. Vamos voltar ali para a configuração. Então, eu vou fazer a configuração toda a nível global. Porque a gente está trabalhando com um single site, que é o site todinho da Origins. Então vamos aqui. Então eu vou configurar qual o tema que eu vou usar. Então aqui eu escolho qual o tema que eu vou aplicar. O Luma, o Blank ou a Etnerd Default. Vou deixar o Luma por enquanto. User Agent Rules. Isso aqui é uma coisa extremamente interessante, que é o quê? Você pode ter, por exemplo, um tema que é feito somente para mobile. E um que é feito para desktop. E o que acontece? Você pode colocar que se você tiver um user agent de mobile, você usa um tema diferente para o mobile. Ou isso foi muito usado lá nos primórdios, quando saiu o Magento e tinha isso, que era eu tinha às vezes um template para o Internet Explorer e um para os outros navegadores. Quem é dessa época sabe do que eu estou falando. HTML head. Então, o head, qual é a diferença? Tá vendo que eu tenho head e header? Então, pro HTML, eu tenho uma diferença entre head e header. Então, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, pro HTML, é um header. Mas o head, na verdade, é a tag de HTML head, que ela não é renderizada dentro do body. Então, aqui são as configurações desse trecho de código que a gente tem. Tá? Então, trazendo aqui HTML head. O que eu tenho? Eu tenho o favicon. Favicon é esse ícone que aparece no topo aqui. Tá? Então eu posso vir e selecionar um ícone. Vamos ver aqui, ó. Põe um ícone, é gigante, mas é do post de hoje. Mas se eu colocar e salvar, esse ícone vai aparecer aqui. Default Page Title. Também, quando eu não tenho nenhum Page Title é sempre esse de cima. Então eu vou colocar aqui, ó. Origins Clothing, que é o nome da marca. Default Meta Description. Origins Clothing Streetwear. Tá? Title Prefix. Então eu vou colocar aqui, ó. No Origin Scaffolding. Eu vou colocar aqui mais um Streetwear. Ou seja, eu tô falando que eu tenho um prefixo de título e um sufixo para os meus títulos. Default Meta Keywords. Então eu vou colocar aqui. Roupas, streetwear, grafite, camisetas, estampas, por exemplo. Aqui é se eu precisar adicionar qualquer CSS customizado, JavaScript customizado. E aqui quem é de desenvolvimento vai lembrar quando às vezes, por favor, Dev, coloca lá para mim no HTML do código do seu site a tag de validação do Google Search Console. Ou coloca lá para mim alguns pixel que eu preciso de rastreamento específico de alguma ferramenta que eu preciso usar. É aqui que a gente insere isso. Você pode pôr um script, você pode pôr um CSS. Então, por exemplo, uma coisa que a gente costuma fazer
Imagina que a gente descobriu um bug em produção que dá para ser corrigido com CSS. Porém, eu não posso fazer um deploy, é uma sexta-feira, por exemplo. Eu posso vir aqui e falar, por exemplo, olha, se o meu problema é que esse ícone tá pequeno, eu vou vir, vou pegar o seletor dele, ó. Beleza, ele tem um font size de 2 RM, eu vou colocar isso aqui, ó. Menu icon, 2 pontos before, font size 3 RM. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou tacar o important ainda, pra ninguém sobrescrever isso que é uma correção da admin. Display Demo Store Note, isso é bom para loja de teste. Ele mostra uma barrinha que fala: essa loja não é uma loja real, é uma loja de teste. Se você comprar as coisas aqui, as coisas não serão entregues. É basicamente isso. Header. Então, nesse header eu posso trocar minha logo. Então, eu venho aqui e eu troco a logo. Então, vamos trazer aqui. Eu tenho logo. Eu tenho logo. Tem um logo de alguma coisa? Sei lá. Peguei um logo. Muito bom. Tem um SVG ainda. Então, attribute with, isso é importante. Por quê? Tem uma coisa que a gente sofre às vezes com SEO, que é a parte de performance. Então você tem um Content Layout Shift, né? É o Layout Shift Time, eu não lembro exatamente qual que é o nome usado disso, mas muitas vezes é do logo. Então você fala, ó, esse logo tem 170 por 49, mas eu não sei a largura que essa imagem vai ter, mas eu sei que ela não pode ter mais de 49 de altura. Então eu vou colocar 49 de altura para essa imagem, porque ela não vai fazer aquele negócio de ter uma imagem grande e depois ela diminui quando carregam as coisas. Default Welcome Message, eu tenho esse Welcome Verônica Costello neste caso, que eu tenho meu cliente aqui logado. Mas se eu não tivesse cliente logado, ele aparece Default Welcome Message. Então eu vou colocar aqui: bem-vindos a Origins Clothing. Image Out. Vou colocar que é o texto alternativo da imagem do logo. E Translate Titles, yes, estou falando, você vai traduzir os títulos da imagem para mim. Footer. Mesma coisa, eu posso adicionar HTML no footer, ou seja, eu posso adicionar um script. CSS é difícil, porque CSS normalmente é no começo, então normalmente que é quando falar, adiciona uma tag antes no head e uma logo antes do body fechar. É esse o esquema. E copyright é esse copyright notice que aparece aqui embaixo. Tá, então eu vou mudar aqui. Origins Clothing. Todos os direitos reservados. Display Bug Report Link é o link que fica em algum canto por aqui, que ele fica sobre bugs. Eu não lembro onde tá, se eu escondi ele no layout, mas eu sempre escondo ele. SEO, tô falando que o site pode ser indexado. No index no follow significa o quê? O site não pode ser indexado pelo Google. Normalmente a gente faz isso para o ambiente de staging, ambiente de teste. Caso o Google chegue ali, eu não deixo o Google indexar aquilo. E quando o cliente te pedir, eu preciso adicionar alguma informação no meu arquivo robots.txt, você vem e adiciona essa informação aqui, do seu robots.txt, tá? Então essa informação reset to default é o padrão que o próprio Magento diz que é o esperado para ter para o Magento. Pagination é a configuração de paginação. Então quando eu vou aqui para uma categoria, por exemplo, eu tenho a paginação. Ele fala quantas páginas você vai mostrar. Então ele tá falando, ó, pagination frame. Quantas você vai mostrar por vez? Significa o quê? Se eu mostrar 3 aqui, ele vai mostrar 3, vai colocar os 3 pontinhos e depois mais algumas, tá? Anchor, Text for Previews, e Next. Então é para você colocar o textinho dessa âncora aqui. Então aparece o Next ali, você pode traduzir esse texto por aqui. Product Image Watermark. Nesse caso, já viu que alguns sites você vê a foto do produto, mas ela tem meio que uma marquinha que fica no canto aqui em todas as imagens ou em algumas coisas? Então, é exatamente isso. Você põe uma imagem por cima, normalmente você pode pôr um PNG, alguma coisa. Sobe essa imagem e aí ele vai adicionar no topo dessas imagens. Vamos fazer um teste aqui? Não, vou pegar um SVG desse mesmo, então. Coloquei esse troço aqui. Isso aqui é pra aparecer no meio da imagem. Vamos ver se aparece no meio da imagem? Beleza, ou seja, eu tô falando, você vai inserir essa imagem nesses tipos de imagem que a gente já passou lá atrás. Base Image, Thumbnail e Small Image. Transactional Emails. Aqui é para você colocar o seu logo do e-mail. Neste caso, eu aconselho vocês a fazerem logo JPG.
Por que JPG? Sim, PNG é muito melhor, às vezes para você ter uma transparência, tudo acaba podendo ficar melhor, porém, quando você trabalha um logo em SVG ou em PNG, nem todo hoje já é mais comum, tá, os clientes de e-mail aceitarem, mas procurem sempre entre PNG e JPG, WebP, SVG, nem todos os clientes de e-mail aceitam também, então seu e-mail pode ser barrado. Mesma coisa, texto alternativo da imagem do logo, tamanho de altura e largura do logo e o header que existe que você vai usar para o footer. Então, se no seu template tiver mais de algum desses footers criados ou de um header criado, você vai poder ver esses templates aqui e escolher qual você vai querer usar. Então, salva essa config. Quando eu vou aqui, vou ter que limpar a cache. Vamos limpar essa cache toda depois, porque eu sei que ele vai me deslogar. Eu não tive tempo de olhar isso ainda. E schedule. Schedule significa o quê? Schedule significa que eu vou agendar que para a loja X eu vou trocar para o tema Itnerd da data 28 ao 31. Ou seja, aqui eu posso literalmente agendar uma troca de tema, eu posso fazer com que o Magento troque de tema sozinho, sem que eu entre lá e sem que eu tenha que entrar lá e clicar no botão. Inclusive, já mudou. O Five Icon, não sei se vocês já perceberam no admin que tem bem menos cache, ó, já tá aqui, ó. A imagem do post tá aqui, tá meio esquisito, mas tá. Deixa eu ver se ele. Ó, recarregou. Ó, então vamos lá. Display do Demo Store Notice, tá aqui. A imagem, tá aqui. O texto, tá aqui. Troquei todo o copyright. Então toda essa config escolhida traz pra cá. Eu só não sei porque o logo não trouxe. Deve ter algum CSS sobrescrevendo esse cara. É, tem um hate alto sendo batido pra ele aqui, aí não leva em consideração o hate de 49. Mas tudo bem. Coisas que a gente resolve no layout CSS depois. Então aqui eu agendo. Se eu agendar, esse layout vai mudar. Então eu ainda salvo aqui e eu tenho a lista de agendamentos. Então, se eu agendar do dia 28 ao dia 31, eu vou voltar com esse layout diferente. Agora vamos ao que interessa. Vamos pegar essa homepage aqui e vamos ver como que esse bicho de sete cabeças tá montado. Porque ele ficou feio agora, hein? Eu não sei o que eu fiz, tava bonita essa homepage. Deu uma melecada nela, mas tudo bem. Vamos lá. Essa homepage tá aqui. Então, se eu vier aqui em páginas, eu posso criar uma página. Então, se eu vier na homepage, eu vou ter literalmente a minha página aqui. Então, quando eu venho aqui numa página, eu tenho o quê? Um page title, que é um para uso interno. Content heading, que não é necessário, então ele é aquele título inicial da página que fica. Esse é o conteúdo da página, a gente já vai passar por ele. Calma, jovem padrão, essa vai ser a parte mais interessante de hoje. Search Engine Optimization, ou seja, SEO, famoso SEO. A URL da página, meta title, keywords e descriptions. Page in websites aqui é importante, por quê? Vocês perceberam que aqui, diferente de um produto, eu não tenho aquele esqueminha de trocar a loja, igual eu mostrei para vocês, de catálogo? Por quê? Para o Magento, uma página ela não é EAV, ela é uma entidade simples, ou seja, você não tem as tabelas de atributo para poder alterar por loja. Porém, a URL key de uma página, ela é única por escopo. Ou seja, se eu tenho essa página home a nível global, eu não posso ter nenhuma outra home. Mas se eu tenho home a nível das store views, eu posso ter uma store view em inglês com uma página home em inglês. Eu posso ter uma store view em português na store view em português com a página home, que só escrever barra home cai nas duas páginas corretamente. Então, isso é o uso do page em websites. Parte de design, one column, e aqui vem as dicas. Se eu não me engano, desde a 2.4, 2.3 entrou esse esquema do full if. Então sempre aconselho usar os temas full if, tanto página, categoria e produto, vocês já vão entender o porquê isso. Custom Layout Update, isso aqui a gente vai fazer um teste sobre isso quando a gente for fazer o desenvolvimento, mas o seu desenvolvedor pode criar ajustes de código que você pode ou não aplicar nas páginas usando essa configuração. É um pouquinho complicado, é um pouquinho abstrato, não vou passar por isso agora, mas quando a gente fizer o código de verdade, a gente volta nisso. E Custom Design Update, você está falando, olha, eu quero usar esse tema e com esse layout aqui durante as datas X e Y.
Então você está literalmente fazendo a mesma coisa. Eu estou agendando que o layout troque, que troque o tema também desta página. No caso, eu não quero mudar nada. E eu vou salvar essa página só aqui. Então eu vou vir aqui e a gente vai ver que eu não tenho nada, né? Realmente, eu não tenho nada mesmo. Vocês vão entender porque eu não tenho nada e mesmo assim tá aparecendo coisa aqui. Em teoria, assim, eu não tenho nada, mas eu tenho coisa aparecendo aqui, não tem? Isso aqui deveria estar aparecendo lá. Vamos fazer um teste? Vou colocar um conteúdo, certo? Então, isso aqui é o Page Builder. A gente já passou por ele antes. O Page Builder é uma maneira de você mexer em layout sem fazer código. Pense que você vai trabalhar grid, então você sempre tem linhas e colunas. Então eu coloco uma linha e aqui dentro, nesse caso, por exemplo, eu vou pôr um slider. Esse slider, eu vou configurar que esse slide vai ter uma imagem da minha galeria, que eu vou usar essa imagem e eu vou fechar. E eu vou criar um outro slider, né? Então nesse outro, eu vou trocar a minha imagem e eu vou colocar essa imagem. Não, Search Adobe Stock não. Aqui. Perfeito? Então eu venho aqui, salvo ela, por exemplo, vamos ver o que acontece. A gente provavelmente está trabalhando na página certa, porém eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar de widget, porque isso está acontecendo. Se eu for ver aqui, ó, eu tenho meu slider das duas imagens que eu coloquei ali, ó. Mas vamos pensar o seguinte, você fala, pô, Sakai, eu queria muito ter essa página da maneira que você está me mostrando aqui, mas eu queria que esse slider ele pegasse a tela inteira, né? Porque o slider não está pegando a tela inteira. A gente pode vir aqui e a gente tem no row. Lembra que a gente falou que era grid de linhas e colunas? No meu row, eu posso configurar ele para ele ser contained, ou seja, ele ficar dentro desse container máximo. Eu posso configurar ele para ser full if. Qual é a diferença aqui? Aqui eu posso vir, por exemplo, falar que ele tem um background color de preto. Ou seja, vê o que acontece? Ele vai esticar tudo, porém o conteúdo ainda assim é centralizado. Se eu quiser o conteúdo realmente separado, se realmente ali no meio, eu venho e faço o full bleed. Você vai ver que aqui ele já mostra, vai ficar desse tamanhão, amigo. É isso mesmo que você quer? Você vem e salva. Agora ele ocupa a largura completa da tela, tá? Vamos continuar aqui em mais alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer que podem ser interessantes para o seu e-commerce. Vou trabalhar mais uma coluna, dessa vez vou trabalhar a coluna centralizada normal. E nessa coluna eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar elementos. Eu vou adicionar um heading. Esse heading é do tipo 2. Últimas novidades. Vou vir adicionar conteúdo e eu tenho produtos. Vou adicionar produtos. Quando eu adiciono produtos, eu posso ter um grid ou um carrossel. Quero usar um carrossel. Vou escolher uma categoria. Gear, por exemplo. Vou fazer ele ser um default. Aqui você configura o slider, se ele é contínuo, se ele vai dar autoplay, se você vai mostrar os errors, se ele vai ter infinite loop. E em todos os elementos a gente vai ter isso, alinhamento, alinhar à esquerda, direita, centro, que tipo de borda você quer, a cor da borda, o arredondamento da borda, alguma classe customizada de CSS e os espaçamentos. A gente já vai falar dos espaçamentos já já. Então eu vou vir, vou salvar e últimas novidades apareceram aqui. Meus produtos que eu selecionei daquela categoria. Então, tá aqui, ó, já consigo trazer produtos e as minhas últimas novidades, mas eu quero fazer alguma coisa ainda um pouquinho mais diferente. Eu quero trabalhar um pouco mais de conteúdo. Eu quero trabalhar um texto com uma imagem de fundo super legal em parallax, então vamos fazer uma coisa diferente. Vou pegar um row novo. Vou configurar esse row para ele ser full width, mais com conteúdo, tá? Vou alinhar tudo ao centro e vou falar que eu quero uma altura mínima de 450 pixels. E eu vou escolher de fundo uma imagem. Então eu vou selecionar uma imagem da galeria. Aqui. Vai ser você. ADD Selected. Então adicionei uma imagem. E aqui eu seleciono, tipo, cover, contém, automático. Qual a posição. Então no caso aqui eu vou colocar, ó, top left, que é onde eu quero. Se ele vai fazer a repetição do background ou não. Caso ele acabe a imagem, ele repite, continue repetindo a imagem. E aqui é o famoso parallax. Então, habilitei o parallax desse fundo. Venho aqui, salvo e ó, agora eu tenho uma página. E o parallax é esse efeito, em que o fundo está numa posição mais fixa.
Mas o que a gente ainda pode fazer de legal aqui para isso? A gente pode vir aqui na área de conteúdo e complementar isso, porque eu só coloquei isso. Eu vou colocar aqui colunas, por exemplo, ó. Falar que nessa coluna da direita eu vou colocar, eu vou fazer com que essa coluna seja menor. Eu vou fazer com que essa coluna tenha tudo centralizado. O fundo dessa coluna é branco, com um pouquinho de transparência. Eu vou trabalhar uma borda arredondada de 10 pixels e eu vou trabalhar um pad mínimo de 30 pixels para cada elemento. Ou seja, eu estou aumentando o espaçamento que existe aqui dentro. Ó. Ele já me dá mais ou menos ideia de como isso vai ficar. Então eu posso colocar aqui, ó, heading 2. Confira, por exemplo, a queima de estoque. Aí eu venho aqui ainda, coloco um texto embaixo. Eu vou falar. O gerente ficou louco. A gente está queimando o estoque com 50% off. Falo, não, esse texto ainda tá pequeno. Não gostei. Então eu vou pegar, vou mexer nesse texto, vou aumentar ele para 16 pixels. Ah, agora dá para eu ler. Mas eu quero um botão. Então eu vou vir, vou pôr um botão, vou colocar confira. Ótimo. Ah, mas Sakai, ó, tá vendo que tá tudo muito perto? Lembra que a gente falou de configurações? Então eu venho aqui, ó, eu vou fazer uma margem. Eu falo, eu quero 20 pixels para cima. Ou seja, ó, ele já espaçou. Ele deu o meu espaço ali. Venho aqui, salvo meu elemento. Olha que bonitinho que vai ficando. Então a gente consegue ir montando e ficar trazendo essas opções para a página sem código. Ah, eu tenho que saber o básico de HTML, que é o que que é um pad, o que que é uma margem, o que que é uma imagem de fundo, o que que é um paralaxe, você vai precisar saber. Mas você não vai precisar saber executar, você precisa saber como usar. É diferente. É, mas não vamos parar por aí. Eu ainda vou continuar aqui com mais um row de conteúdo pra gente. E eu vou colocar uma brincadeira que muita gente gosta de fazer, mas ninguém pensa em como fazer. Tem muito cliente meu que acaba às vezes comprando plugin só pra colocar aqueles review, passando as carinhas do pessoal ali, falando sobre. Esquece, eu vou mostrar um jeito legal de fazer. Então vamos aqui, ó. Heading, heading 2. O que falam sobre nós? E ainda esse aqui eu vou colocar alinhado ao centro, pra ficar bonitão. E aí, na área de aqui, eu vou colocar um slider, tá? Vim eu coloquei um slider. Por que eu coloquei um slider? Esse cara não faz muito sentido você pôr um slider. Por que você tá colocando um slider? Vou mostrar porque eu tô colocando um slider. Eu vou colocar isso, por exemplo, como um collage center. É só uma ideia para mostrar como isso funciona. É um collage left, tá? Eu vou vir aqui, vou colocar 300 pixels de altura, vou colocar uma imagem de fundo. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, ó, imagina que essa é uma imagem que eu montei com o meu cliente, então eu vou mudar para Collage Write, esse é meu cliente falando alguma coisa de mim. E eu posso ter meu conteúdo, ou seja, eu posso vir aqui, ó, eu vou pegar um Lorem Y mesmo aqui, vou gerar, vou pegar esse comecinho como se fosse alguém dizendo alguma coisa, e eu vou falar aqui, ó, Samuel L. Jackson, por Samuel L. Jackson, vou colocar aqui, Lorem Y do Samuel L. Jackson. E o que acontece? Eu posso fazer o estilo disso. Ou seja, eu posso falar que isso aqui, ó, cara, isso aqui eu vou colocar em negrito pra falar que isso aqui foi do cliente. Isso aqui eu vou colocar aqui assim, ó. E eu vou colocar isso aqui em itálico pra falar que isso aqui foi o cliente que falou: "Mas eu preciso que seja visível o texto". Então eu vou pôr 24 pixels nesse cara aqui. Esse cara aqui precisa ser grande também, então também vai ficar com. Ah, mas tá muito junto. Então vamos procurar aqui onde que ficam os espaçamentos de texto. Então eu vou vir aqui e vou pôr 24 pixels de espaçamento. Ó, melhorou. Perfeito. Então agora isso aqui é o que a gente vai falar. Ó, eu já tenho aqui ele falando, ó, ok, você tá falando isso. Então esse é o carinha do seu cliente. Por quê? Eu posso vir aqui e duplicar isso, tá? Eu venho e duplico isso aqui. Aqui. Ah, o que falam sobre nós? Passando o pessoal falando sobre eles. Ah, Sakai, mas aqui não ficou legal. Eu podia ter um fundo escuro, não tá legível. Vamos ser criativo, pessoal. Se isso não tá legal e não está legível, como que a gente melhora isso daqui? A gente vai vir aqui.
E ó, no próprio texto, não sei se tem como, nesse caso, pelo de mim, a gente ser criativo desse jeito, eu posso falar do background color. Se ele vai trazer. Ah, show overlay. Ah, aqui. Boa. Então eu venho no meu overlay, eu falo que o meu fundo dessa overlay vai ser branco. Então, ó, ele já mostra esse overlay branco. Então, vamos olhar o que o Magento tem pronto pra gente, porque dá pra gente brincar algumas coisas. E o que eu posso ter aqui de tanta coisa que a gente fala? Cara, tem tanta coisa, tem tanta coisa. Na community, eu tenho abas. Então eu posso vir aqui e gerar abas. Então isso significa que eu posso vir e falar, aba 1, políticas de devolução. Aí eu venho aqui, mais tabs. Políticas de cookies. E aí aqui dentro, você pode vir e falar, não é política nada, Manolo, eu vou tacar aí produto. Você vem e taca produto aqui e fala, esse aqui eu vou pôr é política. Então você vem e põe um texto. Então você vem e edita. Ele vira um subconteúdo aqui dentro para você tratar essas opções. Você tem abas. Muito legal. E o que a gente pode configurar dessas abas? Alinhamentos, a aba default, espaçamentos e borda geral do esquema. Heading a gente já usou alguns, são esses títulos que a gente acaba usando no meio do caminho para separar. Botões é esse cara, e eu posso ter mais de um botão, então eu coloco aqui, ó, BTN2. Eu posso falar que eles são inline ou que eles são stacked, então ó, eu posso falar que eles ficam embaixo do outro, ou que eles ficam assim, tá? Eu tenho o divider, que é o famoso HR, então falar, eu quero uma linha aqui, sacar? Então põe uma linha aqui, ó. Põe um divider, põe a linha, tá bonito. Então eu ainda falar, beleza, eu quero uma linha e eu ainda vou falar que eu tenho espaçamento de 20 pixels para cima e 50 para baixo dessa linha. Ótimo, eu dei o espaçamento. É uma linha que vai fazer a divisão. HTML Code, imagina, cara, eu preciso colocar um CSS só nessa página. Você vem aqui, qualquer campo desse troço pode ser fora. É um dos únicos que pode ser fora. Você vem e imputa o HTML que você quiser. Você põe o HTML que você quiser. Cuidado, você pode quebrar a página inteira fazendo isso. Se você abrir uma div aqui, não fechar ela e salvar, você quebra a página dali para baixo, inteirinha. Então tomem cuidado com o uso de código HTML. Se precisarem, peçam ajuda dos seus desenvolvedores. Mídia. O que a gente pode adicionar de mídia? Vamos fazer um teste de mídia aqui embaixo? Então, de mídia eu vou colocar colunas. A gente tem imagem, que é uma imagem simples. Então, eu vou adicionar uma imagem. Tá? A gente tem um vídeo, que o vídeo ele vai pedir uma URL. Então, eu vou pegar aqui, ó. YouTube. Vamos pegar um vídeo nosso mesmo aqui. Ó, copy link address. Então ele pede vídeo URL, coloquei aqui. Autoplay, se ele vai dar autoplay ou não nesse vídeo, salva, ó. Já colocou o vídeo ali pra mim. Vamos fazer mais um exemplo de outras coisas que a gente tem pra testar? Eu quero colocar um banner. Qual é a diferença, Sakai, entre o banner e um slider? Um banner, ele é estático. O slider, ele é um conjunto de banners. É literalmente isso. Então, se eu for ver a config, eu tenho a mesma config: poster, collage left, collage center, collage right. Eu venho aqui e altero meu conteúdo, é a mesma coisa. Então, se você reparar, isso é tudo componentizado. O slider que a gente colocou aqui, esse item que ele adiciona aqui dentro, na verdade é um banner. Então a gente não precisa se preocupar. Isso aqui é literalmente o que a gente fez aqui dentro. E a gente tem mapa. Você pode adicionar um mapa, tá? O problema é que não tem mapa aqui, que a gente não tem o Google Maps API Key. Quando a gente for fazer a config da loja, eu vou colocar tudo, inclusive o Google Maps API Key pra gente. E aqui vem uma outra parte, tá? Essa outra parte que eu vou trazer para vocês, ela é um pouquinho diferente, mas é difícil de entender, mas é boa, tá? Porque ela vai mudar a vida de vocês, ela é bloco. Então, o que que é um bloco? Um bloco é literalmente isso aqui, ó. Eu vou selecionar um bloco, ou seja, uma coisa pré-pronta. Então eu vou colocar, eu quero o gear block, eu quero esse aqui, ver o que tem aqui dentro. Selecionei o gear block. De novo, borda, alinhamentos. Quando eu salvo, ele trouxe um conteúdo inteiro aqui pra mim. Nem sei que conteúdo é esse, mas ele trouxe o conteúdo inteiro aqui pra mim. Por quê? E eu não consigo editar esse conteúdo. Esse conteúdo não é editável. Ele aparece aqui, mas ele é um bloco. Ou seja, ele é um bloquinho de informações que eu consigo reusar em várias páginas diferentes. Então imagina que você tem um banner que você vai usar em várias promoções. Esse mesmo banner vai estar em várias páginas. Se você trata ele como um bloco, se você apaga o bloco, ele para de aparecer.
Se você altera a imagem, ele altera em todos os lugares. Então isso é o uso do bloco, é para você ir fazer realmente um template system. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos falar de bloco. Vamos falar de template. Não. Não, 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 não. Eu vou zoar a cabeça de vocês de uma vez, porque depois falar de template vai ser muito mais fácil que falar de bloco. Vamos falar de blocos. Então, blocos é aquilo que eu mostrei pra vocês. Eu insiro um bloco, o conteúdo dele é, desculpa a palavra, mas ele é vomitado ali dentro daquele HTML, na posição que você escolheu. Então, blocos têm vários usos. Muitas vezes você vai falar: meu dev, eu quero que eu possa trocar todos os textos do footer. Normalmente, footers tem 4 colunas ali, algumas coluninhas, e você pode falar: eu quero poder, pelo admin, trocar os textos. Não vai ter mágica, ele não vai desenvolver um negócio mágico que você vai gerenciar os seus links de cada parte, selecionar, não sei o que, super rebuscado, não. Esquece. Ele vai falar assim pra você, ó. Você vai criar 4 blocos estáticos. Ele vai te dar o código. Que você tem um nome e um código. Que o código é tipo um ID único, um RG desse bloco. Se ele vai falar pra você, ó, pra coluna 1 você vai colocar footer underline column underline 1. Pra segunda você vai fazer igual, só que underline 2. Pra terceira underline 3. Pra outra underline 4. Ele põe aquilo no código. E se esse bloco existir, ele vai pegar tudo que você pôs no admin e vomitar esse HTML ali dentro. Ele vai, do jeito que você colocou, ele põe. Então, se você pôr um HTML errado, ele vai cagar a página. Se você põe um script malicioso, ele vai aceitar o script malicioso. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, você tem que tomar um certo cuidado, apesar de existir essa flexibilidade. Então, esse é o primeiro uso. Eu uso ele para definir espaços do template, espaços do site, que você, como cliente do outro lado, quer poder controlar. Outro uso, muito usado, por exemplo, para categorias. Então, eu faço um bloco que vai ter um banner de categoria ou um banner com promoção de categoria. A gente pega esse bloco, cria ele uma vez e vai inserindo em todas as categorias pelo admin. Ou seja, se um dia eu desativar o bloco, some de todas as categorias. Se um dia eu apagar o bloco, some de todas as categorias. E se um dia eu alterar o bloco, altera em todas as categorias. Então, o uso desse bloco nessa parte também eu posso usar para categoria, para página, para descrição de um produto, você pode puxar um bloco. Então, um bloco ele é literalmente isso, é um conteúdo que você vai deixar lá como se fosse um pedacinho de uma página, ou uma página inteira, pode ser sua escolha, tá? Mas você vai deixar lá esse pedacinho de uma página ali que você vai reusar em outras áreas, que você vai dar quase um Ctrl C, Ctrl V, tá? Pra você que tá aí do outro lado, se você quiser dar essa piadinha um dia pra algum dev, ele vai curtir, não é Ctrl C, Ctrl V, é link simbólico. Porque o link simbólico pra gente, ele tem uma referência para aquele arquivo, ou seja, esse link simbólico ele não existe. E é a mesma coisa, quando eu insiro esse bloco na página, ele não existe naquela página. Só que aquele conteúdo ele faz referência ao bloco. Ou seja, eu pego aquele conteúdo e eu coloco ali toda vez. Vamos ver como o bloco funciona. Então, ali em Content, eu tenho blocos. Então, eu posso vir aqui, eu tenho meu footer links block, por exemplo. Que ele é um HTML que está escrito footer links about us customer service. Se eu for olhar about us customer service, vamos fazer um teste? Salvei esse bloco. Customer Service 2. Ou seja, o que eu altero naquele bloco, o template está configurado para receber aqui. Interessante. Ou seja, se aqui eu quiser colocar o logo da minha empresa no início, eu posso vir aqui e tacar um logo? Sim, você pode. Você vem aqui, vem uma mídia, uma imagem não pode, então a gente vai ter que fazer um row para ficar legal. Dentro desse row a gente pode pôr imagem? Pode. Dentro desse row a gente pode pôr HTML que eu sei, então a gente põe embaixo da imagem. Aí a gente vem aqui, select from gallery, eu vou selecionar algum... Não vai ser você. Esse free shipping. Vou colocar aqui, ó. Então a gente salva. E ó. Apareceu a imagem ali. Então eu consigo tracar a imagem. Eu consigo fazer tudo, tá? Eu consigo trocar esse conteúdo. E qual é a diferença disso para uma página? Uma página, ela tem uma URL, ou seja, você consegue acessar uma página diretamente. Você consegue pegar esse conteúdo que você gera de uma página e visualizar ela através de uma URL. Um bloco,
você precisa que ele esteja inserido em uma página. Ou seja, um bloco depende de alguma página para ele existir. Seja ela uma CMS page, que é o que a gente chama dessa página. Para quem não sabe, CMS significa Content Management System, ou seja, páginas do sistema de gerenciamento de conteúdo. Ali eu posso inserir ou que eu insira através de código, seja em categoria, página do produto, rodapé, header, onde quer que seja. Então, falamos de páginas que são esses elementos que têm uma URL e são uma entidade exclusiva, e a gente tem os blocos, que são entidades que são conteúdos, mas eles não podem ser vistos individualmente. Eles precisam estar inseridos ou em uma página ou em um template de produto ou categoria. E ficou claro aqui para vocês a parte de blocos, porque eu vou para ir para uma parte um pouquinho mais complicada. Eu vou ir para o que a gente chama de widgets. Então vamos continuar. Muita gente pensa que o widget do Magento é tipo aquelas ferramentinhas mágicas, varinha do Harry Potter que você pega, mexe ali, fala algumas coisas e vai acontecer alguma coisa. Aí não é, tá? Então assim, eu tenho o widget que ele realmente tem um código que roda por trás, ele vai rodar sempre daquele jeito, beleza, ótimo, sem problema. Mas você tem um widget que ele é muito subutilizado no Magento, que é você consegue injetar coisas em quase todas as páginas, o bloco que você quiser. Então o widget ele é feito para você poder injetar informações em uma página pelo admin sem precisar editar o código. Normalmente você usa o widget e é muito fortemente usado para você pegar um bloco que você criou, um CMS block, e fazer ele ser inserido em uma página sem precisar que o desenvolvedor atue em cima daquilo. Sei que é meio abstrato, sei que é confuso, então vamos ver alguns exemplos agora. Então aqui eu vim aqui em Content, Widgets. Tem os nossos famosos e famigerados widgets. Eu tenho muita coisa. Login info, eco-friendly, footer links. Tem um monte de coisa que o Magento já traz por padrão. Você vê que eles são todos do tipo CMS Static Block. Então vamos olhar esse aqui, por exemplo, homepage. Vocês lembram que eu estava na homepage antes e a gente tinha um problema de que esse conteúdo sempre aparece em cima, e dependendo do que a gente faça no conteúdo aqui embaixo, ó, quando eu fui só no barra home, que ele não é considerado homepage, mas sim uma CMS page quando eu acesso pela URL direta, aquele conteúdo não aparece? O que acontece? Eu falei aqui, ó, que isso é um tipo CMS Static Block. Um título com a loja, sort order, e aí vem os layout updates. O que você pode fazer? Display on. Anchor categories, no anchor categories, all product types, simple product configurable, all pages, specified pages. Ou seja, eu falo o que eu quero na homepage. CMS no cookie. Homepage default page, bills and agreements. E aqui eu tenho todas as páginas existentes do site vão estar aqui. Significa que não importa o que eu faça, ele sempre vai aparecer. E eu falo onde ele aparece. Depois do header. Depois da parte top do header. Antes das colunas. Antes do footer. No caso, ele colocou no conteúdo principal. Mas você pode literalmente adicionar em quase qualquer parte da página. E eu tenho as opções que eu posso selecionar o bloco. Mas vamos mexer, vamos criar um widget. Vamos voltar para a nossa homepage. Vamos fazer um teste. Eu vou adicionar um widget. Um widget do tipo CMS Static Block. Eu vou ali do Magento Luma, vou continuar. Vou criar ele como teste, vai ser um teste nosso. Eu vou dar um layout update. Eu vou falar que eu vou colocar ele em Specified Pages. E eu vou colocar, cadê? Ele tem um know-how page. Vou colocar um main content area igual aos outros que estavam. E aí eu vou selecionar um bloco contact us info, né? Isso significa o quê? Em teoria, se eu vier aqui e dar um tapinha no teclado, ele vai mandar para 404. E ele não fez isso pra gente. Ele não adicionou. Por que ele não adicionou? Fez eu passar vergonha. Deixa eu ver se é problema que ele tava reclamando na default. Então, vamos aqui pro meu carrinho. Vou adicionar isso no carrinho. E eu vou adicionar no main content bottom, ou seja, depois que o conteúdo da página foi renderizado. Vou voltar aqui. Vou adicionar uns podruto no carrinho.
Então vem aqui, adiciono no carrinho. Vem aqui, view e edit cart. Agora, ó. Nós adoraríamos escutar para vocês sobre os clientes Luma, não sei o que, blá, blá. Isso apareceu aqui, isso não existia. Significa que se eu vier aqui trocar, ele vai trocar aquele conteúdo? Vai. Então eu posso vir falar aqui, ó, sale block, vou colocar ali um bloco de promoção no meu carrinho, ou seja, vou mostrar a promoção pro meu cliente sem precisar que o dev vá lá e modifique a página. Venho, salvei e sale block, save continue. Tá, peraí. Era cache. No final era só a cache, pessoal, desculpa. Esqueço de limpar a cache às vezes. Pronto, ó, ele adicionou outro bloco. Obviamente, é um negócio que não tá bito, mas ele adicionou outro bloco aqui. Ou seja, você consegue literalmente colocar produto aqui. Se você quiser falar, eu quero enfiar um produto aqui, falar, compra esse bagulho logo, ou um banner. Vamos fazer um negócio diferente, legal? Um negócio que tem uso de verdade, em vez da gente só ficar falando besteira pra vocês. Eu vou vir aqui e eu vou falar que eu vou criar um bloco. Vou criar um bloco mais rápido, que vai se chamar Free Shipping. Vou colocar aqui Cart Free Shipping. E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um row. Esse row eu vou colocar full width bleed. Eu vou colocar um background color amarelinho ali para chamar um amarelo mais escuro, para chamar bastante atenção. Vou alinhar o centro. Vou colocar um espaçamento mínimo aqui de 25 pixels para cada lado aqui em cima. Vou colocar 25 para cima e para baixo para não ter dor de cabeça. E aí eu vou vir aqui e eu vou colocar um element text. Eu vou falar assim, ó, frete grátis para compras a partir de yes, 500. Eu venho aqui, vou colocar uns negrito, vou colocar uma fonte gigantesca, vou colocar no meio, vou trocar a cor da fonte para cinza, gostei. E aqui, salvei. E agora eu vou vir aqui, eu vou trocar o meu bloco. Vou selecionar o outro bloco, que é esse bloco de free shipping. Mas eu também vou trocar ele para ele ficar, ó, no after page header. Então vem aqui, salve, continua. Ou seja, logo depois do header, quando eu fizer isso agora, ó, ele apareceu aqui para mim, ó, frete grátis para compras a partir de R$ 500. Sim, pessoal, tá grande. Não tá com as melhores práticas de ser mais fino, mais bonitinho e afins, mas a gente fez isso pelo admin em 5 minutos sem pedir para nenhum desenvolvedor enfiar a mão no código. Próximo caso de uso. Vamos falar do nosso próximo caso de uso. Então eu vou falar do próximo caso de uso que pode ser lista de produtos, pode ser uma link de uma categoria, pode ser o que for. Então vamos aqui. Não, eu tô em bloco, Katsu, desculpa. Vou vir, eu vou criar um outro widget. Eu vou criar do tipo Product List. Eu venho aqui, Magento Luma. Eu vou falar, ó, beleza. Cart Product. Vou vir aqui, Layout Updates. Eu vou colocar em Specified Page. Vou colocar de novo no Shopping Cart. Só que esse eu vou colocar no Main Content Bottom. E ali no Widget Options ele fala qual o título. Aproveite para comprar também. Não vou colocar controle de página, porque é um carrinho. Eu vou colocar para disponibilizar 4 itens. E aqui eu falo quais produtos eu vou ser. Produtos com estoque, produtos com imagem e tem um Only Discounted Products. Pronto. Esqueci de alguma coisa, esqueci de selecionar isso daqui. Beleza, salvei. Vou dar um refresh na minha cache. E agora eu tenho meu bloco que tá aqui. Mas eu tenho meus produtos que estão aqui. Sakai, por que só apareceu um? Porque provavelmente é o único que bate as regras que eu coloquei, que tem que ser em estoque, com imagem e em promoção, tá? Mas é isso. Eu posso vir adicionar. Eu posso começar a brincar com esses widgets e a gente pode depois testar widget a widget para ver o que cada um faz, que uso a gente tem desses widgets, mas eu vou dizer um pouquinho para vocês aqui deles já para facilitar a vida de vocês. CMS Page Link é quando você precisa de um link para uma página. Por que você fala, mas Sakai, por que você vai usar um widget para criar um link de uma página?
Imagina que é uma página que você quer que ela sabe que ela vai alterar o URL dentro de um período. Então você vai ter que sair alterando a URL. Quando você faz um widget de CMS Page Link, ele vai te fazer um link baseado na página, ou seja, se a página trocar a URL, ele também troca o link através daqui. Static Block a gente já fez. Category Link, a mesma coisa da página, só que para link. New Product List é um widget parecidíssimo com o que a gente fez de produto, só que ele é feito só para mostrar os produtos que estão marcados como is new. Catalog Product Link, ou seja, link para o produto, a mesma coisa. Catalog Product List, a gente acabou de testar. Orders and Returns, isso é um que eu não me lembro exatamente. Vamos testar esse eu não lembro, esse eu quero testar. Recently Compared and Recently Viewed Products. Isso aqui são blocos para você ver os produtos que o cliente comparou e os produtos que o cliente viu. Então, no carrinho, por exemplo, seria vantajoso, talvez, eu colocar os últimos produtos que o cliente viu. E o Orders and Returns, vamos testar. Esse eu nunca usei, eu não lembro o que é. Só testei ele. Orders and Returns. Vou colocar aqui. Vou colocar Layout Update. Vou colocar em All Pages, Container. Ó, esse é um negócio de sidebar. Então vamos colocar no sidebar Additional. Save e Continue Editing. Vou dar um refresh na cache. E vou para alguma página com sidebar. Nesse caso, estou dizendo de uma categoria. Então, ó, Orders and Returns. Ele tá falando, ó. Find order by email, zip code, order ID, billing last name e e-mail. Ele vai fazer a busca para pedir a devolução desse pedido, para você falar do pedido. Então isso aqui normalmente você pode pôr numa página. Você pode injetar em uma página para falar, ó, eu quero saber o meu pedido. Por que isso existe? Porque o nojento, ele deixa você trabalhar guest checkout, ou seja, o cliente não precisa se cadastrar para comprar na sua loja. Como ele acompanha o pedido, por aqui ele vai ter que bater o último nome da pessoa, o e-mail e o ID do pedido. Aí aqui, pessoal, a gente falou de widget. Eu sei que o widget zoou a cabeça de um monte de gente, inclusive eu fiz questão de separar o widget porque me perguntaram hoje no Discord sobre o widget, qual era a diferença real entre o widget e bloco, como faz um widget versus como faz um bloco. E eu queria saber, ficou alguma dúvida até agora? Vocês querem que eu repasse algum trecho do que a gente trouxe ou que eu explique algum conceito de maneira diferente? Lembrando que se você não entendeu, não é porque você não é uma pessoa inteligente, é porque eu não soube te explicar direito. Então pode perguntar, que eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. Fábio, Dynamic Block eu não falei porque a gente tá falando de community. Pra quem não sabe, Dynamic Block é um bagulho maravilhoso. Você literalmente consegue fazer com que um bloco apareça ou não na página de acordo com o perfil do seu cliente. É isso mesmo. Então o cliente loga, ou ele desloga, ou ele navega pelo site, você começa a modificar o site para ele baseado nesse behavior. Muito legal, mas é só na Commerce Edition. Vamos lá, vamos falar de configuração. Por que vamos falar de configuração? Porque, primeiro, fora que aquela página tá escrito homepage, como você sabe que é aquela página que vai ser usada na homepage? É esquisito. Então, vem aqui que eu vou te mostrar como tudo vai funcionar. Primeira parte, em Content Management, quando a gente vem aqui em Store Configuration, tem a parte de Content Management. Que eu habilito ou desabilito o Page Builder. Eu habilito o WYSIWYG, o famoso What You See is What You Get. Eu coloco. Lembra que eu falei, eu não tô com as chaves do Google? Eu venho, adiciono a minha chave do Google aqui. Eu coloco, ajusto estilos do meu mapas do Google. Então aqui eu trabalho a configuração de conteúdo. Mas eu não configuro as páginas. Configuração das páginas é dentro de web que eu tenho default pages. Então aqui, por exemplo, eu falo, ó, default homepage. Eu venho, eu escolhi a homepage, about username, privacy policy, eu posso trocar na página. Default page no route 404, não encontrada. CMS no cookies. Cara, você não pode usar o site sem cookies. Então, ele vai mostrar aqui pra gente quais páginas são essas padrões. Quais páginas são essas que eu quero usar quando o cliente acessar home. Se eu vier aqui e trocar pela 404 not found, próxima vez que eu limpar a cache aqui agora, porque eu mexi na config, e eu for para minha homepage, ele vai dar o mesmo layout de uma página não encontrada. Viu? Obviamente, ele ainda assim deu um jeito de injetar aquele widget. Se vocês prestarem atenção, o widget ainda foi injetado aqui no começo, mas a página tá com uma página de 404, tá? Então é aqui que eu mexo em qual página eu escolho para aparecer no Magento.
E literalmente, a parte de conteúdo acabou. Então, a gente falamos sobre páginas, blocos estáticos, explicamos como o Page Builder funciona, até fizemos algumas brincadeiras, mostrar como pode funcionar o Page Builder, como a gente seleciona a página padrão, os blocos estáticos e o widgets e principal, qual a diferença entre bloco estático e widget e como a gente pode potencializar o uso do widget para o seu e-commerce. E aí, pessoal, querem que eu repasse alguma coisa? Podemos falar, vocês querem tirar esses últimos minutos pra gente trocar alguma ideia? Vocês trazerem alguma experiência ou trazerem alguma dúvida, até de outro item pra gente poder falar? Sobre outro assunto? Ó, Flavinho soltou aqui pra gente uma dúvida. E aí, pessoal? Eu estava pensando aqui e a gente estava vendo as ferramentas que a gente tem no Page Builder para construir a página. Eu consigo ampliar essas ferramentas, colocar mais tipos de coisas, por exemplo, a gente tem bloco, tem coluna, depois tem imagem, depois tem banner. Eu consigo turbinar o Page Builder? Consegue, consegue sim, você consegue tratar ele diferente. Tanto que uma das coisas que eu quero fazer pro Page Builder é fazer um módulo de slider em que o slider ele possa ter vários elementos, sabe? Você colocar dois, tipo, dois por vez. Eu quero modificar, criar um slider sem usar o Slick Slider, usando um slider diferente. Eu já tive que fazer isso em projeto, tá? É muito parecido com você construir widgets, mas você tem que fazer HTML de Knockout para ele funcionar bem feito. Tá? É parecido com o Knockout, bem parecido com o Knockout HTML. Nem sei se é de Knockout, eu acho que é. Tenho quase certeza que é. Deu branco. Mas eu acho que é um HTML de Knockout, um pro admin, que é esse preview do admin que acontece, e um pro front-end. Inclusive você tem um estilo JavaScript pro admin e um estilo JavaScript pro front-end. Dá trabalhinho, Ok. mas fica um trabalho, se fizer bem feito, fica chuchuzinho, cara. Eu já pensei em modificar as abas ali pra ele funcionar como accordion e não só como aba, sabe? Tem muita coisa legal que dá pra fazer simplinho ali, que eu vou fazer aos pouquinhos e eu vou deixar pra comunidade no GitHub lá pra gente depois. Dá para aprontar demais ali. Dá pra fazer muita coisa louca, cara. E você pensar que sites como BuzzFeed, Panini e Yara são todos feitos homepage em Page Builder e são aquelas páginas bonitas do jeito que são. Ah, mas Sakai, é claro, alguém foi lá e colocou um CSSzinho ali ainda pra dar mais uma embelezada. Ótimo que coloquem, ótimo que façam. Mas foi feito via Page Builder. Não teve que alguém fazer um deploy, não teve que ter parada da aplicação, não teve risco pra trocar a página. Eu literalmente posso fazer uma página em paralelo e ir lá e trocar default page depois na config só. E isso é tempo que economiza, né? Vixe. É tempo que economiza. Quanto que custa a hora de um desenvolvedor versus a hora de alguém que gerencia conteúdo? Não é pejorativo isso, pessoal, mas uma empresa tem que pensar isso. Um desenvolvedor sênior hoje custa muito caro a hora, né? Vamos falar aí, uma empresa deve estar cobrando o quê? Se estão cobrando menos de 180, 160 horas de um desenvolvedor, a empresa não dá lucro. Então você tem que contar também que às vezes vale mais a pena eu fazer algo um pouco mais simples no início, menos rebuscado, testar pelo Page Builder e depois pedir ajuda de um desenvolvedor, porque você vai economizar muito dinheiro nesse processo. Eu acho que por hoje é isso. Agradeço a todos por terem estado comigo até agora. Praticamente todo mundo que entrou tá até agora na live, eu acho isso excelente, então quer dizer que tá algum conteúdo dando bem. Se vocês querem alguma coisa diferente, se vocês não estão entendendo alguma coisa, me chama. Eu tô o dia inteiro no Discord. Essa galera que tá aqui no Discord comigo fica quase o dia inteiro logado ali trabalhando. A gente se ajuda. Então, precisar da gente, a gente tá criando. A gente precisa fomentar essa comunidade. A gente, como devs. E você, cliente também, você tem uma dúvida? Vem chamar a gente. A gente vai ficar feliz em falar com você também. Tamo junto. Vamos fazer essa comunidade ser o melhor do que tem do mercado. Grande abraço e até a próxima.